Bom, pessoal, então a gente viu que nos átomos multieletrônicos a gente tem esses termos de repulsão intereletrônica e isso acaba fazendo que não ocorra a degenerescência que ocorre no átomo de hidrogênio, por exemplo, que os orbitais 2s e 2p têm a mesma energia. Então, os átomos multieletrônicos são bem mais complexos e essa interação entre os elétrons é que os torna mais complexos. E essa interação entre os elétrons depende bastante dos momentos angulares de orbital e momento angular de spin. Então a gente vai ver agora como que a gente determina as diferentes configurações eletrônicas com base nos números quânticos magnético e de spin e como que a gente determina pelo menos a energia em ordem crescente das diferentes configurações eletrônicas, tá? Então vamos começar aqui pelo seguinte. Vários conjuntos de valores de ml e ms são consistentes com a dada configuração eletrônica, o que torna as configurações eletrônicas dos átomos ambíguas, tá? Por exemplo, a configuração eletrônica do carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Então vou usar uma notação que deve ser conhecida de vocês da química geral, tá? Que é a seguinte. Esses elétrons eles estão distribuídos, a gente costuma representar os orbitais assim, né? Você tem aqui um S2, né? 2S2. Na verdade, um S, 2S, né? Um S, 2S. E aqui o 2P, tá? É aqui que começa a confusão. Tá certo? Por quê? No 2P, a gente está acostumado a fazer isso aqui, né? Mas por que tem que ser assim, né? Número quântico magnético aqui, menos 1, 0 e 1, né? Não poderia ser assim? Ou... também ficou feio demais, né? Assim, né? Ou assim, ou assim, tá? Então tem várias maneiras de eu representar dois elétrons nos orbitais 2p. E cada uma dessas maneiras, cada uma dessas aqui é uma configuração eletrônica diferente. Então, existem maneiras de eu representar cada uma dessas configurações eletrônicas. Então, os dois elétrons 2p podem estar em quaisquer dos três orbitais 2p, como eu mostrei para vocês, e podem ter quaisquer spins consistentes com o princípio da exclusão de Pauli. Eu só não podia colocar dois elétrons com o mesmo spin, mas não estava fazendo isso aqui não, né? Então a única coisa que eu não posso fazer é isso, o resto eu posso sair colocando os elétrons do jeito que eu quiser, com o spin que eu quiser, né? Distribuindo aí entre esses três orbitais. E cada configuração dessa, mas muitas delas têm energias diferentes. Então as energias desses diferentes estados tá aqui, podem diferir, podem ser iguais, mas podem diferir, tá? E por isso é necessária a determinação detalhada dos estados eletrônicos dos átomos. Então, para isso, para determinar essas configurações eletrônicas, a gente vai usar o momento angular orbital total L do átomo, o momento angular de spin total, falta um total aqui, e o momento angular total J, que é a soma vetorial de L mais S. Tá? E aí o resultado desse cálculo, quando a gente determinar esse momento angular orbital total, momento angular de spin total, momento angular total, a gente chega a um chamado termo espectroscópico, que é o resultado do acoplamento de Russell-Sanders, né? E ele tem essa forma aqui, a gente costuma representar aqueles estados que eu desenhei nas caixinhas lá,
dessa seguinte maneira aqui. L, aqui em cima do lado esquerdo, 2S mais 1, e aqui embaixo do lado direito, J. Então, L é o que a gente chama de número quântico do momento angular orbital total. Então, o que quer dizer esse total, turma? Esse total quer dizer que é a soma dos momentos angulares orbitais de todos os elétrons do átomo. Mesma coisa para o momento angular de spin total, é a soma dos spins, dos momentos angulares de spin de todos os elétrons. E o J é a soma dos dois, né? Então, L é o número quântico do momento angular orbital total, o S é o número quântico de spin total e o J é o número quântico de momento angular total. Só que a gente costuma, os números quânticos S e J, a gente costuma usar números. Já o L, a gente costuma usar as letras, as mesmas lá dos subníveis de energia, então, só que maiúsculo. Então, no lugar de, por exemplo, se o L for 2, em vez de colocar um 2 aqui, eu coloco P, aliás, D, tá certo? Então, S, P, D, F, G, a partir do F segue a ordem alfabética, né? F, G, H e assim sucessivamente. E esse valor 2S mais 1 é o que a gente chama de multiplicidade de spin, tá? Acho que vocês já devem ter ouvido falar desse termo. A multiplicidade de spin é o 2S mais 1. Então, por hora, a gente vai ignorar o subscrito J, porque ele é um pouquinho mais complicado de determinar. Vamos determinar aqui o L e o 2S mais 1 e depois a gente vê como é que determina o J. Então, ignorando o J, esses termos espectroscópicos têm essa cara aqui, né? Por exemplo, S3 significa que o L é 0 e que o S é 1, né? Aí 2S mais 1 é 3. D2 significa o quê? Que o L é 2 e que o S é 1 meio, porque fica 2 vezes 1 meio mais 1 dá 2. P1 significa o quê? Que o L é 1 e o S é 0. 2S mais 1 é 0. Então, como é que eu determino esse momento angular orbital total e momento angular de spin total? É a soma dos vetores individuais de cada elétron, tá? Então, o L, o vetor L, né, o momento angular total, é a soma dos momentos angulares de cada elétron, que a gente está representando com esse L minúsculo aqui. E o S é a mesma coisa. Então, os somatórios são sobre todos os elétrons do átomo. Da mesma forma, a gente faz com as componentes Z, que a gente já viu, né? Que é a projeção no eixo Z e o operador LZ. As harmônicas esféricas são autofunções do operador LZ, né? Só que agora, quando a gente está com a componente, a soma agora é escalar, não é vetorial. Então, o LZ é a soma dos LZs individuais, né? Que, por sua vez, a gente viu que usando unidade atômica, né? As harmônicas esféricas são autofunções do operador LZ e o alto valor é M vezes H cortado, né? Como está usando unidade atômica, o H cortado é 1, então é a soma dos mLs, tá? Então o LZ, que é a soma dos mL de cada elétron, é o que a gente chama desse M maiúsculo L. E o SZ, que é a soma dos MS, é esse M maiúsculo S. Quais valores que o mL pode assumir? O L não pode assumir 2L mais 1 valores, que é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2? O mL é a mesma coisa também. Aliás, não o L. O mL pode assumir que valores? 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, até mais ou menos L, né? A mesma coisa vale para o mL. Ele pode variar de menos L até L. E a mesma coisa vale para o MS. Também vale. Tem 2S mais 1 valores. Ele pode variar de menos S até S. Tá certo? Então, a multiplicidade spin é simplesmente as duas S mais uma projeções que a componente Z de S pode assumir. É isso, né? Eu tenho 2S mais 1 valores de MS. De MS. Tá? Que são as projeções no eixo Z. Então, aqui, turma, essa figura mostra exatamente isso. Quem é o L, o momento angular orbital total? É a soma dos momentos angulares de cada elétron, momento angular orbital de cada elétron, que é o elétron 1, aqui é do elétron 2, aqui é do elétron 3, tá? Como é uma soma vetorial, então como é que eu somo os vetores? Eu pego o início, o final de um é o início do outro, não é isso? Então esse é o vetor L, a soma desses três vetores. E o LZ, ó, se aqui é o eixo Z, quem é a projeção do L1 no eixo Z? É isso aqui, né? Do L2 no eixo Z, é isso aqui. E do L3 no eixo Z, é isso aqui. Aí dá para ver que é simplesmente a soma escalar. É uma soma escalar. O meu LZ é simplesmente LZ1 mais LZ2 mais LZ3. Soma escalar.
Então vamos ver como é que funciona isso para um exemplo aqui, uma configuração eletrônica NS2. 2 elétrons em um orbital S de um nível qualquer N. 2s2, 3s2, 1s2, que é o caso do hélio, tá? Então nesse caso aqui, como o N é zero, o L é zero, né? Que é o orbital S, o L é zero e o ML só pode ser zero. O S é meio, sempre só pode ser meio, né? Para um elétron. E o ms, que é o spin do elétron, ele pode ser mais ou menos um meio. Então, quais são os valores possíveis do momento angular orbital total no eixo Z, que é o meu M maiúsculo, L maiúsculo, e do momento angular de spin total, que é o meu M maiúsculo, S maiúsculo? Eu combino esses valores possíveis. O elétron 1 pode ter que valor de ML1? Zero. E o elétron 2 pode ter que valor de ML? Zero também, porque o L é zero. E o elétron 1 pode ter que valor de spin? Pode ser mais um meio ou menos um meio. Mas, se ele for mais um meio, o outro elétron tem que ser menos um meio. Então, existe essa correlação, né? Então, se o ms1 é mais meio, o ms2 seria menos meio. Se o ms1 fosse menos meio, o ms2 seria mais meio. Mas tanto faz, porque na hora que eu for pegar o total, que é a soma, quanto que dá a soma do ms1 mais o ms2? Sempre vai dar zero. E a do ml vai dar zero também, porque os ml são zero. Então, como que ficaria o meu termo espectroscópico para esse caso aqui? Como o único valor possível do ml é zero, isso implica que o L é igual a zero, o Lzão é igual a zero. E a mesma coisa vale para o S. Como o ms é zero, o meu S tem que ser zero, só pode ser zero. Consequentemente, se o L é zero e o S é zero, como que eu escrevo o termo espectroscópico? Eu escrevo da seguinte maneira: L é zero. Zero é o S, né? Zero é o S. Então é S. E aqui em cima eu coloco 2S mais 1. O S não é zero? Então aqui fica 1. Então o termo espectroscópico aqui, por hora a gente vai ignorar o J, é S1, tá certo? S1. Aí agora vamos ver como é que fica o J, né? Que é o momento angular total, né? L mais S. Então para chegar no meu, eu não vou fazer a soma vetorial aqui, eu vou começar pelos LZs, tá? Quem é o meu JZ? Não é LZ mais SZ? Que por sua vez não é o ML mais MS? O ML é zero, o MS é zero, então o MJ é zero. Se o MJ é zero, implica que o J só pode ser zero. Só voltando aqui, por que o MJ é zero implica que o J só pode ser zero? Porque os valores de MJ são menos J mais 1, 0, ou melhor falando, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, até mais ou menos J. Se o MJ só pode ser zero, é porque o J é zero, tá? Agora, se o MJ fosse 2, por exemplo, então ele podia ser mais ou menos 2, mais ou menos 1, tá? Então, o J é zero. Então, eu já tenho o meu J também. Como é que fica o termo espectroscópico? Se o L é zero, o S é zero e o J é zero, eu vou ter aqui o S1, que eu já tinha colocado lá atrás, zero. E aí a gente dá a esse termo espectroscópico o nome de singleto S0. Singleto S0. Então, também já acho que vocês já devem ter ouvido falar desse termo singleto, né? De onde vem esse singleto? Da multiplicidade de spin. Qual é a multiplicidade de spin aqui? Não é 1? Então a gente chama de singleto. E S0 porque o J é zero. Então, ó, um exemplo aqui. Mostre que uma configuração eletrônica NP6 também terá um termo espectroscópico S10. Assim, é um singleto S0, né? Assim como a configuração eletrônica ND10, tá? Então, NP6, fazendo aquela figura que a gente está acostumado da química geral, NP6 é eu ter o meu subnível aqui, né? Os 3 orbitais P,
menos 1, 0 e 1. E se tem 6 elétrons, está todo preenchido, correto? Então, eu só tenho essa configuração possível para o NP6, não é isso? O que vai acontecer quando eu somar o ml de cada elétron aqui? Esse aqui é menos 1, né? O desse elétron aqui, vou fazer assim. Esse elétron aqui tem ml igual a menos 1, ms igual a 1 meio. Esse aqui tem ml igual a menos 1, ms igual a menos 1 meio. Esse aqui tem ml igual a 0 e ms igual a 1 meio. Esse aqui tem ml igual a 0, ms igual a menos 1 meio. Esse tem ml igual a 1, ms igual a 1 meio. E esse aqui tem ml igual a 1 e ms igual a menos 1 meio, certo? Essa é a única configuração eletrônica possível. O que eu posso trocar aqui? Se eu trocar o spin desse, eu tenho que trocar o desse. Se eu trocar o desse, eu tenho que trocar o desse. Então, no máximo, eu podia fazer isso, mas eu vou ter dois elétrons com spins contrários em cada orbital. Quando eu somar todos esses mLs aqui, vai dar quanto? Meu mLzão? 0. Quando eu somar todos esses ms aqui, vai dar quanto? 0. Então, quando eu tenho um subnível todo preenchido, todos os orbitais com 2 elétrons, o ml é 0, o ms é 0. Isso implica que o L é 0, o S é 0. E aí o J também vai ser 0. E o termo espectroscópico vai ser um singleto 0. Então a mesma coisa vale para o ND10. A mesma coisa vale para o ND10. Tá bom? Então, como podemos observar nos exemplos anteriores, ml e ms são necessariamente 0 para subníveis completamente preenchidos. Dessa forma, a gente pode ignorar os elétrons nos subníveis completamente preenchidos quando a gente for determinar a configuração eletrônica, configurações eletrônicas. Porque a soma dos ms, por exemplo, quem é o mzão S? É a soma dos mszinhos, né? Só que como eu sei que quando está tudo preenchido a soma é 0, até lá é 0. Eu só preciso contar do que não está preenchido para frente. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu for determinar, a gente vai ver esse exemplo aqui, as configurações eletrônicas do carbono, que é 1s2, 2s2, 2p2. Aqui eu sei que está preenchido, aqui eu sei que está preenchido, então até aqui é 0. Se até aqui é 0, eu só preciso analisar o 2p2, eu não preciso analisar o 1s2 e o 2s2, para determinar quais são as configurações eletrônicas possíveis. Então vamos ver um exemplo agora para determinar as configurações eletrônicas de um estado NS1, N'(S1). Tá? O que seria isso? Eu tenho um elétron em um orbital S de um nível e um elétron no orbital S de outro nível. Por exemplo, um átomo de hélio excitado. Um átomo de hélio excitado, eu podia ter isso aqui. 1s1, 2s1. Tá? Então, eu tenho N diferente, né? O elétron, o L no estado fundamental é um S2. Então, se eu fornecer energia, ele pode saltar para um subnível mais energético 2s, né, que é o próximo. Então, eu vou determinar as configurações eletrônicas possíveis para essa situação aqui. Então, como que a gente faz isso? Então, existe uma maneira padrão de a gente fazer isso, tá? Que é construir uma tabela com todos os valores possíveis de ml e ms. Tá? Como que eu faço essa tabela? Primeiro,
começando pelo ml. Se os dois elétrons estão no orbital s, S significa que o ml é zero. Então, o ml1 é zero e o ml2 é zero. Então, o valor máximo do ml é zero. E o spin? Quais são os valores possíveis dessa soma dos spins? O que eu posso ter? Eu posso ter, né, são dois subníveis S, eu posso ter isso aqui, ó. Eu posso ter os dois com spin meio, eu posso ter um com spin meio e outro com spin menos meio, e posso ter os dois com spin menos meio. Aqui podia ser o contrário, mas para mim o que importa não é a soma. Então, nesse caso aqui, a soma dos MS vai dar quanto? Meio mais meio, 1. Aqui, meio menos meio, 0. E aqui, menos meio menos meio, menos 1. Então, esses são os valores possíveis de MS. Tá certo? Menos 1, 0 e 1. Tá? Então, a gente constrói essa tabela aqui. Eu coloco todos os valores possíveis de ml e todos os valores possíveis de ms. Aí aqui, turma, essa representação é a seguinte. 0 mais significa o quê? Que o ml é 0 e aqui o spin é 1 meio. Então, mais é 1 meio e menos é menos 1 meio. Então, isso aqui corresponde àquelas caixinhas que eu estava desenhando, tá, pessoal? Ó, aqui, 0 mais 0 mais é o quê? Eu vou até aproveitar para não desenhar de novo, tá, turma? Essa representação é a minha 0 mais 0 mais. Essa aqui é a 0 menos 0 menos. Essa aqui é a 0 mais 0 menos. E ainda tem a outra, né? Como eu falei para vocês, eu não tinha desenhado, vou desenhar aqui, que é essa, né? Que é a 0 menos 0 mais. Observe que essa configuração aqui é diferente dessa, tá? Porque aqui, esses subníveis, esses orbitais S aqui têm energias diferentes, porque eles estão em níveis diferentes, tá certo? Então, esse 0 mais 0 menos é diferente do 0 menos 0 mais, tá? Então, tá aqui representado na minha tabela. Então, essa aqui tem o meu MS1, aqui o MS0 e aqui o MS menos 1. O conjunto desses valores possíveis, ML1, MS2, ML2 e MS2, que são consistentes com cada valor de ML e MS, são chamados de microestados. Então, a gente chama a configuração, meu 1S1, 2S1 de um estado. E os microestados são as diferentes formas, né, que eles podem se apresentar. Como todos os valores da tabela de ML são iguais a zero, todos eles correspondem a L igual a zero. Já para o MS pode ser menos 1, 0 e 1. Então, o maior valor de MS é 1. Para poder ter MS1, o valor do S correspondente tem que ser 1. E aí, quando o S é 1, significa que o MS pode ser menos 1, 0 e 1. Que é o que eu acabei de falar, né? Então, esse estado aqui, que tem o L igual a 0 e o S igual a 1, ele é esse estado aqui S3, tá? Ele é esse estado aqui S3. Porque se o S é 1, quanto é que é 2S mais 1? 2 vezes 1 mais 1, 3. Então, existe um estado S3 que contém um microestado para cada coluna da tabela. Então, se eu voltar aqui na minha tabela, eu pego aqui, ó, eu tenho esse meu estado aqui, que eu vi que existe, né? Esse estado S3. Esse estado S3 é quando o L é 0 e o S é 1. Então, corresponde a um MS 1, 0 e menos 1. Então, corresponde a 3 microestados. Então, eu pego aqui esse microestado, por exemplo, esse microestado
e esse microestado, tá? Então, esses 3 microestados correspondem ao estado S3, tá certo? Ah, por que eu peguei esse e não peguei esse? Tanto faz, não tem diferença. Aí sobrou um microestado, não sobrou? Com ml igual a 0 e ms igual a 0. Se o ml é 0, o L é 0. Se o ms é 0, o S é 0. Então, L0, S0, o estado é o S1, que é exatamente isso aqui, ó. Esse outro estado aqui, tá? Esse outro estado aqui, que sobrou, ele corresponde a um S1. Então, para essa configuração eletrônica, NS1, NS'1 ou 1S1, 2S1, 2S1, 3S1, tá? Para essa configuração eletrônica aqui, eu tenho 4 microestados diferentes. 3 deles correspondem ao termo espectroscópico S3 e um deles ao termo S1. Então, para esse termo espectroscópico, eu tenho uma energia correspondente. Para esse outro, eu tenho outra energia correspondente. Então, significa que eu tenho 3 microestados degenerados aqui, porque os 3 correspondem a esse termo espectroscópico. Então, é assim que a gente determina isso. Já já a gente vai ver para que a gente determina isso, tá? Então, esses resultados podem ser resumidos da seguinte maneira aqui, ó. Para L0 e S1, o ml só pode ser 0, o ms pode ser menos 1, 0 e 1. E o mj, a soma do ml mais do ms? Então, como o ml é 0, o mj pode ser menos 1, 0 e 1, que significa que o j aqui é 1 para esse estado. Já para esse outro, L0, S0, ml é 0, ms é 0 e o mj tem que ser 0. Então, para esse estado aqui, o j é 1. Para esse aqui, o j é 0. Para J1, então meu termo espectroscópico é esse aqui. E para o J0 é esse aqui. Tá? Então, aqui é o que eu acabei de falar, né? Aqui é o que eu acabei de falar. Esse estado aqui, turma, que tem multiplicidade 3, ele é chamado de tripleto. Então, você já deve, como eu falei, mais uma vez, vocês já devem ter ouvido falar muito de singleto, tripleto, né? Ressonância magnética, química orgânica, principalmente. E aí, de onde vem esse singleto, tripleto? Vem daqui, tá, turma? Então, o objetivo de tudo isso é você ver de onde é que surgem tudo isso que vocês veem em outras disciplinas, principalmente na química orgânica, né? Para determinar a estrutura usando RMN, né? Vamos ver outro exemplo agora, como eu falei para vocês, do átomo de carbono, cuja configuração é 1s2, 2s2, 2p2. Então, eu vou determinar quais são os termos espectroscópicos que existem para esse estado, tá? A gente já viu que só preciso considerar os elétrons 2p2, porque aqui está preenchido e aqui está preenchido. Então, até aqui a soma de tudo é 0, tá? Quantas entradas na minha tabela vai ter? Dá para eu saber isso já? Dá. Por quê? Porque eu tenho 6 spin orbitais, né? Por que 6 spin orbitais? 3 orbitais P, cada um pode ter 2 spins diferentes. Então, 6 spin orbitais para acomodar 2 elétrons. Então, eu tenho 6 posições para acomodar 2 elétrons. Se vocês lembrarem lá de matemática, análise combinatória, isso é uma combinação de 6, 2 a 2, tá? É uma combinação de 6, 2 a 2. Então, o número de formas diferentes que eu tenho de acomodar os 2 elétrons nos 6 spin orbitais, combinação de 6, 2 a 2 é 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 menos 2 fatorial, que é 4 fatorial. Então, quando eu resolvo isso aqui, vai dar 15. Então, eu comecei a desenhar lá atrás, né, como é que podia colocar os 2 elétrons P. Eu parei no meio do caminho porque ia dar 15 desenhinhos daquele, né? 15 desenhinhos daquele. Então, são 15 formas diferentes de eu colocar meus
elétrons nas caixinhas, que são os orbitais p, ou para cima ou para baixo, tá bom? De maneira geral, né? Isso aqui é combinatória. Para acomodar n elétrons em g spin orbitais, é uma combinação de g, n a n. Então, é g fatorial sobre n fatorial vezes g menos n fatorial. Aí aqui um exemplo de quantas maneiras distintas 2 elétrons podem ocupar os orbitais nd. Então, quantos spin orbitais eu tenho para um orbital d? Para um orbital d, eu tenho, para um subnível d, são 5 orbitais d, né? Cada um pode ter 2 elétrons de spins contrários, então 2 spins orbitais, 5 orbitais espaciais, 10 spin orbitais. Então isso aqui vai ser combinação de 10, 2 a 2, né? Aí isso aqui é 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial, né? Aí isso aqui, só para relembrar, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, né? Sobre 2 vezes 8 fatorial. 2 fatorial é 2, cancela esse 8 fatorial. 90 dividido por 2, 45 maneiras, né, de acomodar 2 elétrons. 2 elétrons podem ocupar os spins orbitais no subnível D, tá bom? Então vamos determinar agora essas 15 maneiras, né, possíveis dos 2 elétrons ocuparem os 6 spin orbitais, que significa 15 possíveis conjuntos de valores, ml1, ms1, ml2, ms2, tá? Como que eu faço isso? Monto a tabela. Para montar a tabela, eu preciso determinar os valores possíveis do meu mlzão e do meu mszão. Para pegar os valores possíveis, eu sempre parto dos valores máximos, porque a soma dos máximos vai dar o meu mlzão máximo e a soma dos máximos vai dar o meu mszão máximo. Então, o ml máximo é quanto? Meu ml no subnível P não pode ser menos 1, 0 e 1. Então, o máximo é 1, tá? Qual vai ser a soma desses máximos? 1 mais 1, 2. Então, o valor máximo do ml é 2. Mesmo raciocínio para o ms. Antes de ir para o ms, quais são os valores possíveis do meu mlzão? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Que o ml é 2. Para o ms, quais são os valores máximos? Meio, né? Ele pode ser meio e menos meio. Então, meio. A soma, no máximo, 1 meio mais 1 meio, 1. Então, isso significa que o meu ms pode ter que valores possíveis? Menos 1, 0 e 1. Então, turma, como que fica a minha tabela? Vamos fazer ela aqui agora. Eu coloco aqui os mLs, tá? Então, ml pode ser 2, 1, 0, menos 1, menos 2. E o ms, comenta em cima. E o ms, tá? Vou colocar aqui, fazer minha tabela. Meu ms, ele pode ser 1, 0, 0 e menos 1, tá bom? Então, minha tabela é construída dessa maneira aqui, tá? E agora eu vou ver quais são as combinações de ml e ms possíveis para cada um. Na verdade, eu coloquei isso aqui, mas isso aqui é aqui, né? ml, ms. Vou deixar assim mesmo. Então, quando o ml é 2, o ms... Quando é que eu vou ter ml2
e ms1. Para o Ml ser 2 é porque os dois elétrons têm L igual a 1. Então, tem um L igual a 1. E para o Ms ser 1 é porque os dois têm que ter spin igual a 1,5. Ou seja, positivo, mais. Então, aqui tem que ser 1 mais, certo? Para poder eu ter essa combinação aqui de Ml2, Ms1. Ml2 e Ms0 significa, para o Ms ser 0 é porque um é meio e o outro é menos meio. E para o MLC2, aqui nessa linha aqui sempre vai ser 1, né? Para poder a soma dar 2. Então aqui vai ser 1 mais, 1 menos, né? 1 mais e 1 menos. Ou 1 menos e 1 mais, não é isso? Vou colocar assim. 1 menos e 1 mais. Só que 1 menos e 1 mais, turma, não vai ter diferença, tá? Por que não vai ter diferença? Porque eles estão no mesmo nível de energia. Então, 1 mais e 1 menos é indistinguível do 1 menos e 1 mais, tá? Então, o único estado possível é esse aqui, tá bom? E para o Ms menos 1, quais são os estados possíveis? Quais são os estados possíveis? Porque os dois são menos meio. Então, aqui seria 1 menos, 1 menos, tá? Agora, a segunda linha. O Ml é 1. Para o Ml ser 1, para a soma dos Ml dos dois elétrons dar 1, é porque um é 1 e o outro é 0, né? Então, aqui eu posso ter 1 mais e 0 mais, né? Tá certo? Aqui, para poder dar 0, quais são as formas que eu tenho? Tem que ser um mais e menos. Então, vai ser 0 mais, 1 menos. Aí agora aqui faz diferença, né? Porque os L são diferentes, né? Então, eu tenho também o 0 menos 1 mais. Tá? Eu tenho 0 menos 1 mais. Aqui não tem um menos 1 mais, porque eles estão no mesmo nível de energia e no mesmo subnível. Então, não tem diferença. Agora, aqui não. Aqui eles vão estar... Eles têm aqui o L é 0, aqui o L é 1. Então, eles vão estar em subníveis diferentes, tá bom? E para dar menos 1, um deles é 0 e o outro é menos 1. Aliás, um é spin menos meio e o outro também, né? Então, o que tem que acontecer aqui? Tem que ser o 0 menos, 1 menos, né? Para dar 0, como é que dá 0? Os dois elétrons, os dois ml pode ser 0, né? E para o spin dar 1 tem que ser mais os dois. Então, 0 mais, 0 mais. Ou eles podem estar trocados. Um é 1 e o outro é menos 1. Então, pode ser 1 mais, 1 menos. Menos 1 menos, né? Ou o quê? Menos 1 mais, 1 menos. Menos 1 mais, 1 menos. Tá certo? Aqui ficou ruim aqui agora a minha tabela. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Colocar assim para ver se vai dar certo. Aqui eu vou trazer isso aqui para cá também. Tá bom? Vamos lá. Pro 0 agora. MS0 significa spins trocados. Para poder dar 0, eu posso ser 0, 0, 1 menos e 1 mais. Então, 0, 0 pode ser 0 mais, 0 menos. Não é isso? Aí dá 0. Pode ser 1 mais. Ah, acabei, sabia que tinha alguma coisa errada. Aqui só pode ser. Aqui é 1 mais menos 1 mais. E pronto, né? E pronto. Não tem outra possibilidade. Não é mais menos é agora no zero, tá? Mais menos é agora no zero. Então volta tudo.
Aí agora, vamos lá. Então pode ser 0 mais, 0 menos. 1 mais, 1 menos. 1 menos, 1 mais. Tá? Opa. Agora eu vou trazer aqui para cá, tá? E para o caso menos 1, como é que vai ficar? O caso menos 1, digamos, é simétrico ao caso mais 1. Eu posso ter 0 menos, 0 menos, ou posso ter 1 menos, menos 1 menos, tá? Aí o menos 1 vai ser simétrico aqui o 1, né? Aqui é menos 1 mais 0 mais, aqui 0 mais menos 1 menos, né? Ou 0 menos menos 1 mais, e aqui vai ser 0 menos menos 1 menos. E o caso menos 2 vai ser simétrico ao de cima, que é menos 1 mais menos 1 mais, aqui 0 mais menos 1 menos, 0 menos menos 1 mais, e aqui menos 1 menos, menos 1 menos. Então essas são as configurações possíveis. Mas tem um detalhe a ser observado aqui, que é o princípio da exclusão de Pauli. Eu não posso ter dois elétrons no mesmo orbital com spins iguais. Então, pessoal, por exemplo, aqui é esse caso, ó, 1 mais significa, ó, só escrever aqui do lado para lembrar aquela notação que a gente conhece, que é 1 mais. Se eu chamar aqui de menos 1, 0 e 1, 1 mais seria isso aqui, ó. Tá? Então, ó, isso aqui não pode. Do mesmo jeito, isso aqui também não pode, né? Quem mais que está no mesmo, tem o mesmo L e tem o mesmo S aqui? 0 mais, não pode. 0 menos, não pode. O que mais aqui que tem? Aqui também, ó, menos 1 mais, menos 1 menos, menos 1 menos. Então, excluídos os casos que quebram a regra do princípio da exclusão de Pauli, quantos casos eu vou ter? Tem que dar 15. Vamos ver se a gente está certo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então tá certo, tem 15 estados. Agora eu preciso determinar quais são os termos espectroscópicos correspondentes aos microestados, tá? Como que eu faço isso? Eu vejo quais foram as combinações que apareceram aqui na tabela. Então, para os valores de ml, o único caso que eu tenho o valor ml igual a 2, o único S para o qual eu tenho ml igual a 2 é 0. Correto? Porque esse aqui não vale, esse aqui não vale. Então, para o ml igual a 2, eu só posso ter S0. Então, isso corresponde ao seguinte estado, pessoal. Corresponde aqui, ó. Para o L igual a 2, eu tenho que ter o S igual a 0. Porque eu não tenho L igual a 2 com S igual a 1, para poder ser mais ou menos 1. Tá? Então, isso aqui corresponde a que estado? L igual a 2 é D. S igual a 0, 2S mais 1 é 1. Esse estado D1, tá? Esse termo espectroscópico D1 corresponde a 5 desses microestados, porque é o L variando de 2 até menos 2 e o S 0. Então, eu pego 5 desses microestados aqui, como eu falei no caso anterior, não importa a ordem. Então, por exemplo, eu pego esse, pego primeiro, né, para não ter esse e esse, tá? Então, eu digo que esses 5 microestados correspondem ao D1. Agora, é como se eles estivessem fora da minha tabela.
Para o L igual a 1, ó, o 2 já foi. O 2 já foi. Agora eu vou fazer ML igual a 1. ML igual a 1 corresponde a L igual a 1, tá? Então tem um estado L igual a 1. Para o L igual a 1, quais são os possíveis valores de MS que eu vou ter? Vou ter todos, 1, menos 1 e 1. Então eu posso ter o L igual a 1, S igual a 1. Então L igual a 1, S igual a 1 corresponde a que estado? Corresponde aqui o P3, né? Tripleto P. Tá? 2S mais 1 é 3. E aí, quais são os estados que eu tenho com L igual a 1 e S igual a 1? L igual a 1 significa o ML variando de 1 até menos 1 e o S igual a 1 variando, o MS variando de 1 a menos 1. Então, vou pegar aqui, ó. Primeiro variando o MS. Esse. Para o L igual a 0. Esse. Para o ML igual a 0. Esse e esse. E para o ML igual a menos 1, esse e esse. Ainda tenho microestados aqui, não tem? O que sobrou aqui de microestado? O que sobrou aqui? Eu contei certo, esse aqui tá... Ah, não, esse aqui não existe, né? Esse aqui não existe. Eu repeti aqui, né? Vamos apagar aqui, só para... Eu copiei do errado, o simétrico que eu falei, né? Que esse aqui é simétrico a esse aqui, né? Esse aqui é 1 mais 1 menos. Aqui tem que ser menos 1 mais 1 menos, né? Menos 1, menos 1 menos. Dá menos 2, agora sim. Tava sobrando aqui na jogada, né? Tinha 1 a mais, então tinha contado errado, né? Contei os estados errados. Vamos contar de novo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, tá vendo? Sobrou esse carinha aqui, tá? Só sobrou esse carinha aqui. Ele é o quê? ML0, MS0, né? ML0 só pode ser L0. MS0 só pode ser S0. Então esse cara aqui é o nosso singleto, né? É o nosso singleto S. Então, são 3 estados, termos espectroscópicos. Esse aqui tem degenerescência 5, né? Peguei 5. Esse azul aqui tem degenerescência. É porque a degenerescência é porque eu tenho que pegar o J ainda. Eu estou colocando o carro adiante dos bois. Mas eu tenho 5 microestados correspondente a esse D1, 9 correspondente a esse P3 e 1 correspondente a esse S1. Só que eu tenho que determinar os valores de J, né? Os valores de J. Como que eu determino os valores de J aqui para esse D1? Qual o maior valor do ML? É 2. E do MS é 1. Né? E o menor valor, menos 2 e menos 1. Na verdade, eu vou fazer de outro jeito aqui. A gente viu, quando eu mostrei para vocês os átomos de um elétron, que o J, ele varia. A gente viu que o J varia de L mais S até o módulo de L menos S. Tá certo? Então, para o meu D aqui, ele vai variar de L mais S, 2 mais 0 é 0, até o módulo de 2 menos 0. Então, ele só pode ser 2, o J aqui. Só pode ser 2, né? Outra maneira de a gente verificar isso é que, como o S é 0, meu J é igual ao L. Então, só pode ser 2, tá? Então, aqui, o J tem que ser 2, o que implica que esse estado aqui
é o D1, 2. Aqui o meu L mais S, ele vai... L mais S é 2 e L menos 1 é 0. Então J aqui ele pode ser 2, pode ser 1 e pode ser 0. Tá? E aqui, L0, S0, o J só pode ser 0. Então esse P3 aqui, ele se desdobra em 3. Fica P3, 2, P3, 1 e P3, 0. E aqui, vou fazer aqui na cor correspondente, o J é 0, o que implica que esse estado aqui é o meu singleto 0. Então, é assim que a gente determina as possíveis configurações. É agora que vem a degenerescência. Eu tenho 5 desses estados aqui, porque a degenerescência é 2J mais 1. Então, fica 2 vezes 2 mais 1, dá 5. Esse aqui tem degenerescência 5, esse aqui tem degenerescência 3 e esse aqui degenerescência 1. 5 mais 3, 8, mais 1, 9. Peguei 9 estados aqui, né? Peguei 9 estados. E aqui a degenerescência é 1, que é só esse verdinho. Tá certo? Então aqui tá... Esqueci que eu tinha colocado isso aqui, acabei poluindo lá aquele slide. Aí aqui tá bonitinho aqui na apresentação, né? Eu coloquei todos os estados possíveis, tirei os devido ao princípio da exclusão de Pauli. Aí L igual a 2 e S igual a 0, que é o meu estado D1. Peguei, escolhi 5 aqui, né? Nessa coluna aqui do MS igual a 0, que é S igual a 0, só pode ser MS igual a 0, né? Aí, excluídos ele, fiquei com esses aqui, né? O que eu posso ter aqui? Eu posso ter L igual a 1 e S igual a 1. Peguei esses estados aqui, que é o P3. Aqui, excluí, só sobrou esse estado aqui no meio, que é o L0 e S0, que é o meu S1, tá? Aí aqui, como eu falei, para o D1 MS é 0, MJ varia de menos 2 a 2, que significa que o J é 2. E aqui o termo espectroscópio completo é a degenerescência. Para o estado P3, o MJ varia. Quais são os valores possíveis do MJ? São as somas, né? MS mais ML. Então tem todos esses valores possíveis, né? Então isso significa um J2, um J1 e um J0, né? E aqui os termos espectroscópicos. E aqui para o último, né? J0, o S10, tá certo, turma? Então, os estados eletrônicos associados à configuração NP2 são esses aqui. E as degenerescências, como eu falei, né? 2J mais 1, então aqui 5, 1, 3, 5 e 1. E aqui, que eu já tinha falado, né? Que ele varia de L mais S até o módulo de L menos S. Tá certo, turma? Então aqui tem um exemplo para deduzir os valores de J associados aos termos espectroscópicos S2, D3 e F4. E aí determinar os termos espectroscópicos completos. Eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês, mas é só vocês lembrarem que ele varia de L mais S até o módulo de L menos S. Tá? Então qual é o S aqui nesse caso? S2, então aqui o S é 1 meio, né? Que é 2S mais 1 é igual a 2, então S é igual a 1 meio. Aí você faz o L mais S, o L menos S e vê como é que varia. Faz isso para cada um dos termos espectroscópicos e aí determina os valores de J, tá bom?